pessoal, tudo bem? Mais um Café com Diagnóstico. Hoje trago o Dr. Alexandre, antes de um excelente veterinário, é um gentleman. Quem o conhece sabe do que eu estou falando. Doutor, prazer em tê-lo aqui. Prazer, doutor. Obrigado por ceder um pouco do seu tempo. Doutor, acho que o doutor já tem uma ideia do que é esse nosso bate-papo. Nada mais é traduzir algumas coisas, questões técnicas que nós temos no nosso dia a dia para os nossos colegas que estão nas clínicas, consultórios, fazendo atendimento autônomo e essas dúvidas surgem, né? Como eu ando muito pelas clínicas, converso bastante com os colegas, eu vou respaldando, vou anotando todas as questões que me surgem. Hoje, um tema bem importante que a gente gostaria até de abordar, a questão do raio-x. Né? Como o doutor é responsável pelo nosso setor de imaginologia, gostaria que o doutor pontuasse algumas questões, algumas dúvidas para os nossos colegas. Tá? Doutor, primeiras das questões que a gente vivencia no dia a dia. Na minha opinião e na opinião de vários colegas nossos, uma dúvida que surge muito na radiografia é o corpo estranho. Né? O pessoal fala, corpo estranho, corpo estranho. O que é o corpo estranho? Então, doutor, o corpo estranho seria qualquer estrutura que acaba entrando de uma forma, seja ingerida ou por algum tipo de penetração, em algum compartimento errôneo. O maior exemplo disso hoje em dia nos pets, principalmente os pets mais jovens, né, é que eles acabam engolindo, né, ingerindo algum brinquedo, algum pedaço de lasca de algum móvel, né, que eles acabam roendo, né, eles são muito brincalhões. Filhote é bom nisso, né? Filhote é o que acaba destruindo tudo, né? E isso acaba parando em alguma região no qual ela não pertence. Então, toda estrutura que acaba estando numa região na qual ela não pertence, a gente chama de corpo estranho. Então, seria tudo tudo que está no paciente que não é dele seria um corpo estranho, vamos dizer assim. Um tiro desferido e fragmento de bala é um corpo estranho. É um corpo estranho. Então a gente pode julgar como um corpo estranho também. Tudo. Não necessariamente só no compartimento gástrico, né? Às vezes, igual você falou, um estilhaço de um tiro de chumbinha, que acontece muito nos felinos. Infelizmente, até hoje isso a gente vê. É comum? É comum ainda a gente ver, infelizmente, né? Mas ele acaba penetrando, por exemplo, a parte subcutânea do corpo, às vezes se aloja em alguma região do tórax. Isso também acaba se tornando um corpo estranho. Corpo estranho. Não é do corpo, ele é um estranho. Exatamente. Doutor, agora uma dúvida que surge bastante. Eu tenho suspeita de corpo estranho, fiz uma radiografia e não apareceu nada. É obrigatório aparecer o corpo estranho? É comum? Tudo que for corpo estranho é comum aparecer? Tem que aparecer no raio-x? Essa é uma dúvida muito importante que às vezes o pessoal não sabe e é até legal trazer isso, né, para os nossos colegas. Nem todo corpo estranho ele é radiopaco, tá? Radiopaco é o termo que a gente usa dentro da radiologia para especificar um objeto, uma estrutura que se torna visível ao raio-x. Certo. Então, dependendo da sua densidade, sua composição, ela acaba sendo mais aparente no raio-x ou menos. Mas nem todas as estruturas são aparentes. E aí que mora o perigo do corpo estranho. Que aí é interessante a gente saber aquilo que é presente, né, no raio-x, que é possível ser visto, e aquelas outras estruturas que não são. Bacana. Eu tinha uma pergunta que o pessoal fez no Instagram aqui, Júnior, ele perguntou, doutor, no caso o objeto ingerido não seja possível de ser observado no exame radiográfico, o que você recomendaria para tentar realizar o diagnóstico desse paciente? Perfeito. Então, nesse caso, eu vou dar uma opinião profissional minha, tá? O raio-x, ele é um exame de triagem. Ele é um exame eleito como a primeira opção que você pode fazer para tentar solucionar um diagnóstico para o seu paciente, né? Em casos de corpos estranhos que não são radiopacos, a gente pode usar mão de duas ferramentas, né? Certo. A gente pode fazer o exame contrastado de raio-x, no qual a gente usa uma substância que ela é visível ao raio-x, né? Ela é radiopaca. Ela é ingerida pelo paciente? Ela é ingerida. Certo. Algumas outras são até intravenosas, mas no caso de corpos estranhos, é que a gente está falando. No trato gastrointestinal, a gente usa um tipo de contraste que ele acaba sendo ingerido, né?
Esse contraste, ele desce e percorre todo o trato gastrointestinal, ele mapeia ele, porque ele acaba se grudando nas estruturas que tem dentro do trato gastrointestinal e na sua parede. Então a gente acaba fazendo um mapeamento através do raio-x. E aí, quando ele gruda na estrutura, que seria o corpo estranho, o resto do contraste vai descer, mas aquela estrutura fica impregnada com esse contraste. E aí a gente consegue saber exatamente onde ele está. Isso é uma das opções que a gente pode fazer para diagnosticar. A outra, que eu acredito que às vezes é até mais comum, que o pessoal acaba pedindo, é o ultrassom abdominal. Ele também é uma ferramenta muito boa, aí a gente sai um pouco da área da radiologia, né? Que volta depois. Mas assim, no ultrassom a gente também consegue visualizar corpos estranhos, só que a gente tem que fazer um adendo. O ultrassom e o raio-x são exames que possuem limitações e a gente tem que saber respeitar essas limitações. Nem sempre a gente vai conseguir ver tudo através deles. Por que eu estou dizendo isso? Às vezes um corpo estranho que seria visível lá no ultrassom, ele pode ser mascarado por uma coleção de gás em excesso, né, que esteja lá no seu estômago, ou às vezes o animal ingeriu muito alimento e aquilo lá acaba sobrepondo a região que está o corpo estranho. E muitas vezes o ultrassonografista acaba não conseguindo laudar ou diagnosticar aquela estrutura justamente por essa quantidade de coisas que estão ali sobrepondo. Então eu faço essa ressalva. Ambas as ferramentas podem ser utilizadas, mas a gente tem que ter noção que os exames têm limitações. Legal. Doutor, uma dúvida minha, não é dúvida, na verdade uma curiosidade minha. Doutor, eu sei já uma boa bagagem pós-formado, pós-residente, agora graduando, né, em ecocardiografia. O que o doutor mais encontrou na questão do assunto corpo estranho, né, que a gente está tratando? O que mais o doutor encontrou? Tem alguma coisa que tem uma predisposição que eles preferem ou não? Olha, doutor, o que a gente mais encontra hoje ainda é ingestão de osso. Osso. Mas porque geralmente quando a gente pergunta, né, é aquele pessoal mais antigo que gosta ainda de dar o osso de galinha para o animal. Mas ele, né, sente vontade, né? Tadinho, tá me pedindo, acaba cedendo o osso. E aí a gente tem muito esse problema do corpo estranho, ainda mais o osso de galinha, que é um osso que não é tão denso, ele se quebra, fragmenta muito fácil. Ele perfura também, né? Ele pode acabar perfurando. Então esse é um problema maior. Aí, tirando isso, as outras coisas que a gente vê muito comum, além do osso, é madeira, porque o pessoal, né, o cachorrinho acaba roendo, né? Sim, acaba, é a bagunça, né? Faz a bagunça em casa e depois vem parar aqui pra gente. Isso é uma dica bacana também, não só para os colegas, né? Mas para quem tá vendo esse vídeo aí, a importância, né? A gente sempre fica nessa dúvida, eu posso dar o osso ou não? Claro, a gente entrou nesse assunto, não era o abordado, mas é uma dica bem colocada aí pelo doutor. Doutor, tem algumas imagens no nosso Instagram que chamam muita atenção, a gente teve bastante repercussão sobre isso, na questão da interpretação das imagens que tem ali. O que o doutor comenta nessa questão dos termos que a gente encontra ali, dos materiais testados, na verdade? Então, nessa imagem aí a gente tem umas 3 opções bem clássicas, né, do que a gente pode acabar encontrando durante o exame de raio-x, no sentido de corpo estranho que os próprios proprietários alegam que eles tenham ingerido, né? Certo. Então a gente tem aí o papelão, que às vezes o pessoal, né, caixas, o cachorro acaba roendo, plástico, sacolinha plástica, em geral, geralmente eles podem acabar engolindo, e o pano, né? Ainda mais nessa época que às vezes está mais frio, põe um pano pro cachorro e ele acaba destruindo e engolindo. Essas estruturas, a gente colocou elas e depois tem uma outra foto na sequência, né? Mostrando como elas ficam aparentes no raio-x. Na verdade, elas não são aparentes no raio-x, né? Isso é um exemplo do que a gente estava conversando antes, sobre aqueles corpos estranhos que não aparecem, né? Então, o papelão, o pano, o plástico, eles não têm muita densidade suficiente para aparecer no raio-x. E aí, junto dessas imagens, acho que tem aí junto na sequência, né? Umas que a gente pegou e pintou com um pouco de contraste. E aí a gente exemplifica o que eu falei do exame contrastado, né? Esse contraste ele impregna dessa forma e a gente consegue mapear no raio-x com esse contraste.
Por isso que a gente consegue ver nas imagens ele depois. Legal. Doutor, para não tomar muito seu tempo, sei que a agenda tá cheia, correria, graças a Deus tá boa. Uma última dúvida, né, que você já ouvi também, é uma dúvida que é minha. Tô com suspeita, meu cachorrinho, ou então o meu paciente ingeriu, eu tenho a suspeita que ele ingeriu. Eu tenho que fazer algum tipo de preparo para levá-lo até fazer o raio-x? Sim, e essa é uma pergunta muito importante. Quando a gente vai fazer um exame radiográfico, principalmente com foco na parte abdominal, ali, gástrica, no sentido de uma pesquisa de corpo estranho, é importante a gente fazer um preparo sim. Como eu disse antes, às vezes se o animal acaba engolindo muito alimento, momentos antes, né, de fazer o exame e tudo, ele pode acabar prejudicando o profissional de imagem de observar essa estrutura. E aí você pensa, o animal com o estômago cheio, se você for optar em fazer um exame contrastado, como que vai impregnar o contraste no corpo estranho, sendo que tem um monte de outras coisas lá dentro? Então a recomendação é fazer um jejum de pelo menos 8 horas, né? Um jejum alimentar, que já vai ajudar bastante. Se for possível fazer mais, é até mais interessante, mas 8 horas é o mínimo que a gente recomenda para fazer esse exame. Doutor, sensacional, gostei bastante. Outros assuntos, vou tomar um pouco do doutor para nós aqui de novo, para trazer outros assuntos, tem tantas outras coisas a serem debatidas. Obrigado mais uma vez. Gostaria muito que vocês seguissem nossas redes sociais. Outros assuntos estarão presentes ali, sei que de um impacto até bacana. Aceitamos sugestões de presença de colegas, de assuntos a serem abordados. Prazer novamente estar com vocês aí no Café com Diagnóstico. Obrigado, doutor. Obrigado mesmo. O prazer é todo meu e qualquer dúvida, por favor, deixe aí que a gente responde também. Show! Aí, doutor Alexandre, falei que é um gentleman. Obrigado, gente. Café com Diagnóstico, Instagram, YouTube, enfim, nas redes sociais aí. Só seguir, que tem muito mais vídeo por vir. Obrigado. Valeu.